Oi, pessoal! Oi, gente! Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast Menstruar Gozar e e parir. Parir. Tudo bem. E hoje a gente tem um convidado super especial, de grande peso pra nós. Estamos muito orgulhosas, estamos Acho- muito A metidas gente tá aqui, se gente. achando, na verdade. Doutor André Malavasi, ele que é ginecologista obstetra em São Paulo e trabalha muito numa das áreas que a gente quer falar hoje, que é trombofilias na gestação. Esse é um assunto que tem muito mito envolvido e melhor do que ninguém pra falar e desmistificar esse assunto do que o doutor André. Muito obrigada pela sua participação. Como a gente falou, a gente está imensamente feliz e honradas de ter você aqui no nosso podcast. Muito boa noite. Eu agradeço imensamente estar aqui com vocês duas. É um prazer enorme para mim. Eu fico muito lisonjeado de estar com as criadoras desse importantíssimo podcast, que, além de ser pioneiro, ele traz uma importante informação de qualidade para as mulheres brasileiras, para a sociedade brasileira, para a família brasileira. E, para mim, é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigado. Ai, que legal. A gente queria começar falando, então, acho que fazendo uma pergunta que é o que chega pra gente no consultório, né? Tem muitas pacientes nossas que às vezes escutam porque a amiga teve trombofilia ou porque teve um desfecho ruim da gestação e descobriram que tinha trombofilia. Que teve E aborto. que teve abortamento, ou que teve um óbito fetal, uma pré-eclâmpsia precoce, e aí elas acabam vindo, ai, doutora, eu não preciso investigar a trombofilia também, porque eu quero saber se eu tenho ou não. Então, quais são as pacientes que realmente precisam ser investigadas? E primeiro, né, explicar para todo mundo o que é a trombofilia, o que ela pode causar, tanto para a mulher quanto para o bebê. Obrigado, Violê. Essa, na verdade, é a pergunta mais importante que já fizeram para mim em relação às trombofilias. Então, trombofilia é a predisposição à trombose. Precisamos só contextualizar aqui a nossa ouvinte o que é trombose. Trombose é a obstrução de um vaso sanguíneo, que pode ser uma artéria, aquele vaso que leva o oxigênio para os tecidos, ou pode ser uma veia, aquele vaso que traz o sangue dos tecidos com gás carbônico e que vai ser oxigenado no pulmão. E a formação, então, de um coágulo, de uma rolha dentro do vaso, chama-se trombose venosa profunda ou trombose arterial, dependendo do vaso. E se esse trombo se solta, nós temos, então, uma embolia. Ou seja, as trombofilias são predisposições para que a mulher tenha uma trombose ou uma embolia, mulher ou homem, ou mesmo criança. E quais são essas situações predisponentes para ter trombose? As pessoas que ficam muito tempo acamadas, pessoas que, por algum motivo de saúde, estão adoecidas e, portanto, ficam presas ao leito, à cama, por vários dias, pessoas que fizeram cirurgias de grande porte, pessoas que fumam, o tabagismo é um importante fator de risco para trombose, câncer é um fator de risco importante para trombose, o uso de hormônios, alguns hormônios, eles aumentam o risco de trombose, é por isso que a nossa ouvinte deve ficar muito alerta. Só devemos utilizar hormônio com a orientação muito próxima de um médico que está nos consultando. Nunca devemos usar hormônio sem uma consulta, uma orientação médica. E existem alguns defeitos genéticos que aumentam o risco de trombose e alguns defeitos que são adquiridos. Existem, então, as trombofilias hereditárias e as trombofilias adquiridas. Mas trombofilia, de uma forma geral, então, é predisposição à trombose. As trombofilias hereditárias, elas atingem até 15% das pessoas. Então, elas são relativamente comuns. É importante dizer que a maioria, a grande maioria das pessoas que têm trombofilia hereditária nunca terá nenhuma trombose na vida, nunca terá. Então, a maior chance é que essa pessoa nunca tenha nada. Possivelmente, em alguma situação de risco, quando nós somamos outros fatores, então ela faz uma viagem de longa distância, ela faz uma cirurgia, ela usa hormônio, aí nós somamos fatores de risco e aquela trombofilia, então, pode desencadear uma trombose. Então, a trombofilia hereditária, existem vários tipos, eu posso aqui falar o nome só para as pessoas alguma vez já terem ouvido falar, porque isso, na verdade, é muito restrito à atividade médica. Então, nós temos o fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina,
hiperhomocisteinemia, síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é também chamado de SAF. As trombofilias, então, elas são pesquisadas em situações muito específicas. Quando que nós devemos pesquisar as trombofilias? Primeiro, quando esta pessoa teve uma trombose abaixo dos 50 anos. Segundo, se ela teve trombose na gravidez ou usando hormônio. Terceiro, se ela tem tromboses de repetição. E quarto, se ela teve uma trombose numa situação que não era para ter acontecido a trombose. Então, ela torceu o pé e teve uma trombose, não era para ter acontecido. São as únicas situações que nós pesquisamos as trombofilias hereditárias. A trombofilia adquirida, que é chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, esta sim, comprovadamente causa abortamentos de repetição. A paciente, a mulher engravida, perde a gestação. Depois ela engravida de novo, perde. Depois engravida e perde. Então, o abortamento de repetição, o aborto repetido, ele está relacionado, em algumas situações, à síndrome do anticorpo antifosfolípide. E aí, o obstetra, de forma oportuna, ele pede os exames que vão diagnosticar a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Tirando esta situação da síndrome do anticorpo antifosfolípide, as outras trombofilias não devem ser pesquisadas e nem tratadas, por uma razão muito simples. Nós não temos até hoje nenhum tratamento eficaz, comprovadamente eficaz, que faça a redução das intercorrências na gestação. O uso dos anticoagulantes, todos aqui conhecem, né, aquelas injeções que a mulher recebe todos os dias no abdômen. O uso de anticoagulantes, ele serve para prevenir a trombose na mulher, mas não a trombose na placenta, não o comprometimento fetal. Por isso que nós só usamos os anticoagulantes em situações muito especiais, quando a mulher está em risco dela mesma ter uma trombose. Doutora, assim, na minha opinião, a gente vê muito, principalmente hoje que as mulheres estão demorando mais para ter filho, elas procuram muito clínicas de fertilização para procurar tratamento, enfim. E a gente vê eles investigando para todo mundo. E aí encontram alguma alteração hereditária e a paciente não tem história nenhuma de trombose, não tem, enfim, e já entra com anticoagulação, às vezes numa dose até plena. Né? Então, na sua opinião, assim, você acredita que aumentou esse uso de anticoagulante um pouco por causa dessa investigação? Obrigado, Violet. Os nossos dados, eles são muito claros, nós temos isso já de forma registrada. Eu tive a oportunidade de fundar aqui no Brasil, né? Nós temos uma entidade que é representativa das sociedades de ginecologia do Brasil, que chama-se FEBRASGO, Federação Brasileira das Associadas de Ginecologia e Obstetrícia, e eu fundei a Comissão Nacional de Trombose da Mulher, fui o primeiro presidente, atualmente sou vice-presidente, e nós temos esses dados. Infelizmente, o uso de anticoagulantes para mulheres que tentam engravidar, ele cada vez é maior. Isso traz um risco, porque o risco de sangramento grave, o que vem a ser o sangramento grave? Sangramento intracerebral, intraocular, dentro da barriga, dentro do abdômen, sangramentos que podem colocar a mulher em risco de morte ou perda de um órgão, ou mesmo função deste órgão. Então, o risco de sangramento grave com o uso do anticoagulante na dose profilática, que é a menor dose que nós temos, ele é de 2%. Então, parece pouco, mas de cada 50 mulheres que usam anticoagulante, uma terá um sangramento grave. Isso mostra que nós só devemos usar esta medicação, que ela é muito importante, ela é muito relevante, só devemos usar o anticoagulante se esta mulher terá um benefício com o uso de anticoagulante. E a mulher com infertilidade não tem benefício com o uso de anticoagulante. Então, além de ser um gasto expressivo, porque as injeções são caras, em média, R$40 cada aplicação por dia, elas são dolorosas, elas causam um hematoma, uma equimose no local da aplicação no abdômen, elas podem trazer complicações graves. Quando a mulher tem um risco de trombose que é maior do que 2%, aí nós indicamos a medicação. Caso contrário, não. Então, é muito importante a mulher que está nos ouvindo, a nossa audiência, ficar muito ciente de que os remédios, eles estão para os venenos na diferença da dose. Todo medicamento traz benefícios, mas também traz riscos. Portanto, nós só usamos os medicamentos quando há uma indicação clara e precisa. Não deve ser utilizada a
enoxaparina, né, o anticoagulante, em mulheres que têm apenas infertilidade. Esse é um uso equivocado e que está muito bem já delineado em todos os guidelines, as diretrizes nacionais e internacionais. Nacionais essas que eu tive o privilégio de poder escrever e participar delas. Doutor André, e nessa investigação que a Alessandra falou também, a gente vê muito ainda a investigação da mutação do MTHFR. E assim, elas ainda acham que é um problema. Eu acho que a gente tem que aproveitar você para, de uma vez por todas, a gente tirar essa ideia da cabeça delas que elas vão ter algum problema. Obrigado, Matheusa. A mutação da metileno tetridofolato redutase, que você citou, MTHFR, ela tem vários polimorfismos e ela está presente em mais de 50% da população brasileira. Então, cerca de metade das pessoas tem esses polimorfismos ou em heterozigose ou em homozigose. Esta enzima, a metileno tetridofolato redutase, ela transforma o tetrahidrofolato em 5-metilfolato, que é o princípio ativo do folato agindo na célula, elevando, aumentando a produção de DNA. Então, essa enzima ela é muito importante, mas ela tem outras enzimas que ajudam ela nesta síntese do metilfolato, que são, por exemplo, a cistationa beta-sintetase. Então, indivíduos que têm a mutação desta enzima não têm indicação nenhuma de receber anticoagulante. Ao contrário, qual que é a indicação? Receber diretamente o metilfolato, que nós já temos hoje disponível comercialmente em várias apresentações. Quando a mulher tem a mutação na forma heterozigota desta enzima, ela reduz em 30% o funcionamento desta enzima. Quando ela tem mutação em homozigose, ela reduz em 80%. Não adianta dar anticoagulante. Os trabalhos científicos já mostraram que o uso de anticoagulante não reduz as intercorrências maternas e nem fetais e aumenta o risco de sangramento. Para essas pacientes, o ideal é já dar metilfolato. Ora, como mais da metade da população brasileira, independentemente da etnia, tem polimorfismo, tem mutação da metileno tetridofolato redutase, nós não devemos fazer a pesquisa, nós simplesmente já prescrevemos o metilfolato diariamente para esta mulher, para que ela então tenha os níveis de metilfolato, 5-metilfolato, adequados nos seus tecidos. O que pode acontecer raramente é a mulher ter a mutação da metileno tetridofolato redutase e ter também a mutação da cistationa beta-sintetase, que é outra enzima que participa desse ciclo. Nesta situação, ela pode cursar com um aumento da homocisteína, que nós chamamos de hiperhomocisteinemia. A hiperhomocisteinemia, sim, esta causa trombose. A mutação da metileno tetridofolato, não. Mas a hiperhomocisteinemia, sim. Na minha vida de 30 anos de ginecologista e obstetra, cuidando de trombose há 20 anos, eu só vi 2 casos de hiperhomocisteinemia. Vejam, eu já vi muitos casos. A minha tese de mestrado na USP, que foi em 2010, cuidando de trombofilias, eu tive mais de 980 pacientes com trombofilia hereditária e adquirida, e tive, nesta tese, apenas um caso de hiperhomocisteinemia. Então, é uma situação rara. E qual que é o tratamento para a hiperhomocisteinemia? Metilfolato. Ou seja, de volta, nós voltamos para o metilfolato. Não é anticoagulante. Então, é muito importante essa pergunta sua, Matheusa, para que a nossa ouvinte, ela se sinta segura que o melhor é seguir a orientação do seu médico, ou seja, o remédio, ele pode, a princípio, dar uma sensação de que ele trará alguma ajuda, mas ele só trará ajuda se ele for bem indicado. Isso mesmo. E aí, uma outra coisa que a gente vê muito frequente é essas mulheres que foram diagnosticadas, bem diagnosticadas, que estão usando o anticoagulante, elas começarem a ter medo da data do parto, da via de parto. Então, doutor, fala pra gente se realmente essas pacientes precisam antecipar a data do parto delas. Nossa, eu tô achando que vocês estudaram bastante esse assunto, viu? Porque vocês estão fazendo umas perguntas assim, É muito... porque vem no nosso dia a dia do consultório, né? Essas dúvidas, elas chegam assim... As perguntas que vocês estão me fazendo. Estou até ficando preocupado para as próximas, porque são perguntas muito impactantes e importantes que vocês estão me fazendo. Você tocou num ponto agora, Matheus e Alessandra aqui, ele é muito relevante.
o Brasil, infelizmente, ele é o segundo país do mundo em número de partos operatórios, em cesarianas. A taxa média do Brasil é 55%, infelizmente. Nós, obstetras, sempre priorizamos o parto via vaginal. A minha esposa também é obstetra, meus 2 filhos, eu tenho um de 16 e um de 18, eu que fiz o parto deles, os 2 foram parto normal. Por quê? Porque o parto normal é o melhor parto para a mulher. Claro, existem situações onde nós não podemos fazer o parto normal, o parto vaginal, e aí nós optamos pela cesárea, mas a cesárea ela deve ser um parto de exceção. A cesárea ela tem 80 vezes mais risco de hemorragia, 120 vezes mais risco de infecção, ela aumenta 4 a 5 vezes o risco de embolia pulmonar, e 25% das mulheres que têm embolia pulmonar têm morte súbita. Então, a cesariana, ela deve ser evitada. A taxa de cesárea no Reino Unido é 15%, a taxa de cesárea na Noruega é 8%. Por que no Brasil é tão alto? Por vários motivos, mas precisamos explicar para a paciente os riscos e favorecer que ela, pelo menos, tente o parto via vaginal. Se eu tenho uma paciente com risco de trombose, porque ela tem trombofilia, porque ela já teve trombose, porque ela teve uma fratura, enfim, qualquer situação que o risco para ela ter trombose está aumentado, é mais um motivo para ela fazer parto vaginal. Então, eu vou repetir. Se eu tenho uma paciente que está usando anticoagulante por uma prevenção de trombose, aí mais do que nunca nós vamos tentar o parto via vaginal. Quanto mais grave é o caso da paciente, maior o benefício em se fazer o parto via vaginal. Isso é muito importante que a paciente tenha esse conceito claro, e aí sim procure um obstetra que realmente concorde com essa posição, que é uma posição não só minha, mas é uma posição da Febrasgo, é uma posição da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, é uma posição da Organização Mundial da Saúde e da própria Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E lembrando que também não muda a data provável do parto. Eu lembro de uma discussão com a Ale, ela, ai, nossa, que você estava querendo esperar, né? E a paciente não queria. É porque surge uma comoção ali da família, né? Parece que fica todo mundo ali naquela ansiedade. Não, tem que tirar, porque você tem risco de trombose, porque você não, pelo contrário, né? Quanto mais a gente fazer a coisa natural, melhor para aquela paciente. Então, não existe uma data limite, né? Você sabe, Ale, a gente se coloca no lugar dos pacientes, dos familiares, né? É uma situação realmente de muita ansiedade, até de angústia às vezes, porque é muita expectativa, muitas vezes é um bebê há muito tempo esperado, né? Só que hoje o nível de evidência científica que nós temos, ele é muito sólido, ele é muito consistente para nos dar uma boa segurança. Uma vez que estejamos fazendo o controle de vitalidade fetal, o que é isso para nossa ouvinte, né? É o exame de cardiotocografia, que é como se fosse de uma forma grosseira, como se fosse um eletrocardiograma do bebê, não é exatamente isso, mas para ela entender, é um exame que você pode fazer 2 vezes por semana e que nos dá uma segurança muito, mas muito alta de que esse bebê, que esse feto está bem. Além da cardiotografia, nós lançamos mão também do Doppler, da Doppler velocimetria de artéria umbilical, lançamos mão do perfil biofísico fetal, e isso traz para o obstetra uma segurança, né? Uma segurança muito grande de que aquele bebê está bem. Em paralelo a isso, nós temos o controle materno, que é o controle clínico. E aí, uma vez que eu tenho a somatória desses 2 controles, vitalidade fetal e controle clínico, que estão adequados, nós vamos levando essa gestação o mais para frente que nós pudermos, até ela entrar em trabalho de parto. Porque depois que ela tem o parto normal, a recuperação para ela é muito mais tranquila. O bebê, ele tem uma adaptação para a vida neonatal muito melhor. Claro, nada feito com exagero, né? O parto normal, na minha vida, já tive partos que eu demorei horas, 20 horas, 26 horas, geralmente em pacientes que tinham risco aumentado para trombose, mas se a situação começa a complicar, a paciente fica exaurida, não está mais conseguindo evoluir naquele parto normal, você tem algum sinal de sofrimento fetal, nós fazemos uma cesárea, não tem problema nenhum, mas sempre temos que dar a chance para que esse parto consiga ser um parto via vaginal, ser um parto normal, com bom senso, né? com muito equilíbrio. Agora, tudo isso depende muito, Ale e Matheus, vocês sabem bem, porque vocês fazem muito parto normal, o sucesso, né? O êxito do parto via vaginal depende muito
de uma variável, que é o desejo da paciente. Quando a paciente quer parto normal, quer parto via vaginal, eu vejo que 70%, 80% do caminho já foi percorrido, porque ela vai atrás disso, né? Ela se prepara, ela faz alongamento, ela faz atividade física, ela faz uma dieta específica, ela assiste aulas. Então, ela idealiza essa situação e ela se prepara para o parto, que foi o parto que existiu até pouco tempo atrás, porque nós chegamos até aqui, hoje, porque nossos ancestrais deram a luz por parto normal. Então, o parto normal ele sempre funcionou. Na verdade, o parto normal foi muito mais testado do que a cesárea, né? E isso, se ela encontra, então, obstetras como vocês, que gostam também do parto normal, porque querem fazer o que existe de melhor para a paciente, essa é uma associação perfeita e que tem tudo para dar certo. Claro, e eventualmente um caso ou outro pode não ir bem, mas se tentou, pelo menos, a grande maioria vai muito bem. Eu queria fazer uma pergunta até como colega obstetra mesmo, assim, no meu dia a dia. Mas uma das dúvidas grandes das pacientes que querem tentar parto normal e estão usando anticoagulante, assim, né? E qual é a hora certa de parar esse uso desse anticoagulante para o trabalho de parto? Porque hoje elas querem muito analgesia, né? E a gente sabe que os anestesistas querem e exigem uma certa diferença ali de horário da última dose para poder fazer a raquianestesia, a peridural, enfim. E aí eu sempre oriento, começou as contrações, as primeiras contrações, elas começaram a se ritmar, não faça mais o anticoagulante. E elas acham que ficar um dia, às vezes, sem usar o anticoagulante vai trazer algum malefício. Então eu queria saber, na sua opinião, como você orienta os seus pacientes com relação a isso? Excelente pergunta, viu, Ale? Então é assim, a heparina de baixo peso molecular, né, a enoxaparina, que é o que nós utilizamos para essas pacientes, ela tem um risco de sangramento menor, é por isso que nós utilizamos ela. Ela tem uma meia-vida de 12 horas. Então, essa dose, que é a dose profilática de 40 miligramas, eu sempre oriento que elas apliquem pela manhã. Por quê? Porque a grande maioria do início do trabalho de parto, dos trabalhos de parto, é de madrugada, exatamente. Então, mesmo ruptura da bolsa, né, coreamniorrhexis, o início do trabalho de parto é de madrugada. Então, eu falo, olha, aplique de manhã, e de manhã, se estiver tendo algumas contrações, você não aplica, exatamente como você falou, vá para a maternidade e me liga. E aí, se ela entrar em trabalho de parto, nós não fazemos aplicação. E quanto tempo que ela pode ficar sem a medicação? Então, primeira resposta. Quando ela está 12 horas ou mais sem a medicação, ela já pode fazer a raquianestesia, a peridural ou a analgesia de parto, que é o duplo bloqueio. Portanto, se ela aplicou 8 horas da manhã e ela entrar em trabalho de parto depois das 8 da noite até o dia seguinte, tranquilo, sem problema nenhum. Se ela está usando a dose terapêutica, né, que é quando aquela mulher está com trombose, aí é uma dose muito maior, é mais do que o dobro disso, aí precisa esperar 24 horas. Mas não é o nosso foco hoje, vamos falar da dose profilática. Então, 12 horas é suficiente. E existe risco dela ficar 12, 24 horas sem medicação? Não. Não porque ela vai estar no ambiente hospitalar, ela vai estar monitorizada, e é um tempo curto. Então, com tranquilidade, nós acompanhamos já milhares de pacientes nessas situações. É assim que é feito, não só no Brasil, mas no mundo todo, e é muito seguro. Agora, existe uma situação onde essa paciente tem um risco muito alto de embolia. Por exemplo, ela está com uma trombose na bifurcação das veias ilíacas. Só para quem está nos ouvindo fazer uma ideia do que é isso, nós temos duas veias grandes que trazem o sangue das pernas. Essas duas veias se unem no meio do abdômen, formando a veia cava. E às vezes a mulher faz uma trombose bem nessa bifurcação, nessa trifurcação, né? E aquele trombo grande fica flutuando e ela faz essa trombose justamente na semana do parto. Nesta situação, nós fazemos o uso da heparina não fracionada em infusão contínua, bomba de infusão contínua endovenosa, 1.000 unidades por hora, porque aí na hora do parto a gente suspende, faz o parto e 4 horas depois reintroduz. A heparina não fracionada tem um antídoto, que é sulfato de protamina. Então, em situações muito graves, aí nós usamos uma heparina que ela tem uma ação mais rápida, diferente da situação corriqueira que a gente estava falando. Perfeito, maravilha. Melhor impossível esse podcast.
Mais uma última perguntinha, aproveitando, doutora André. A gente sabe o quanto é difícil para uma paciente passar por um abortamento ou por uma perda fetal, enfim. E aí, quando a gente vai olhar a classificação de abortamento de repetição, são 3 abortamentos, né? Quando a gente vai fazer a classificação da SAF, a gente tem ou óbito fetal, enfim. E às vezes a paciente passa pelo 2º abortamento e ela tem medo de passar novamente pelo 3º para que a gente consiga fazer essa investigação. Eu queria saber se na sua prática, no 2º abortamento, você já acaba fazendo esse tipo de investigação, porque a gente sabe o quanto é difícil para a paciente passar ali por uma 3ª perda. Tá bom, Ale, essa pergunta é uma pergunta de mundo real mesmo, né? Então, assim, a gente precisa falar aquilo que está no livro, aquilo que é oficial e aquilo que a gente realmente faz, né? Que é o bom senso. Então, a gente tem o consenso, existe o consenso de Sidney, que é de 2006, que define a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que você colocou agora. O que o consenso de Sidney estabelece? Que para ser SAF, você precisa de 3 abortamentos abaixo de 10 semanas, ou um abortamento acima de 10 semanas, excluídas, afastadas outras causas anatômicas, por exemplo, malformação uterina, causas genéticas, causas infecciosas, causas imunológicas. Quando você afastou essas outras causas e você tem 3 abortamentos abaixo de 10 ou um acima de 10 semanas, ou então um parto prematuro abaixo de 34 semanas por pré-eclâmpsia grave ou por insuficiência placentária, você tem um critério clínico obstétrico. Então, ou esse critério obstétrico ou uma trombose venosa ou arterial. Uma dessas situações, eu já tenho o marcador clínico. Aí eu preciso do marcador laboratorial. Qual que é o marcador laboratorial? Anticorpo anticardiolipina em moderados ou altos títulos, portanto, acima de 40 GPL para o IgG ou 40 MPL para o IgM, ou o anti-beta-2 glicoproteína 1 ou o anticoagulante lúpico. Só que esses exames que eu faço no sangue, eu preciso repetir depois de 12 semanas. Eu não posso fazer em seguida para afastar os anticorpos flutuantes. Então, vejam, quem está nos ouvindo, claro que não é da área da saúde, fala, nossa, mas que confusão é. Não é um diagnóstico simples, por isso que a Alessandra me colocou nessa situação um pouco até sem saída, né? Poxa, mas você falou uma coisa e você faz outra? Porque se realmente nós formos esperar todos esses critérios, essa paciente vai ter o 3º aborto, o que nós não queremos. Então, a minha resposta é sim, eu antecipo a pesquisa e se eventualmente ela vier com um marcador laboratorial, eu já faço tratamento. Precisamos lembrar que o tratamento para síndrome dos anticorpos antifosfolípides não é só a enoxaparina na dose de 40 miligramas. Nós utilizamos também a aspirina, o AS, que é o ácido acetilsalicílico, na dose de 100 miligramas, antes da mulher engravidar, e em alguns casos, nós utilizamos a hidroxicloroquina. Essa medicação que foi tão polemizada por conta da Covid, há 20 anos nós utilizamos para quadros reumatológicos, que um deles é, inclusive, a SAF. Então, eu faço sim, Ale, não só eu, né? Todos nós, acredito que você também, a gente não quer ver a nossa paciente sofrer, então a gente antecipa, sim, a pesquisa. Sim, é muito difícil, né? Mas acho que é isso. Mais alguma perguntinha, amiga? Não. Foi tão esclarecedor. Tudo foi Doutora muito André, esclarecedor. muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe o tanto que você é corrido, que faz, enfim, dá 1000 cursos, tem seus ambulatórios, E tem ainda seu faz consultório faculdade particular. de química. Faz faculdade de química. Depois dessa, eu pensei, eu acho que eu vou fazer minha faculdade de moda. Não, eu achava que eu fazia 1000 coisas, tá vendo? Eu conheci alguém que faz mais do que eu. E muito obrigada, a gente tá muito feliz e a gente vai aproveitar, gente, o doutor André, pra gente falar de um outro assunto que vai sair pra vocês no mês que vem. Então já vamos dar um spoiler aqui, que é sobre implantes hormonais, que tá uma moda aí, né? Muita gente querendo usar, implantes prometendo mundos e fundos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Implantes esse na assunto. real. Implantes na real, acho que podia chamar isso, assim. Mas, doutora André, muito obrigada. Pode deixar um recado, como que as pessoas podem te achar também aí nas redes sociais? Onde a senhora tem? A gente tá querendo fazer ele ter um arroba, né? Mas a gente tá querendo fazer ele virar blogueiro, né? Não, eu fico muito feliz, muito contente de ter participado com vocês. Vocês estão de parabéns pelo podcast. As pessoas que têm oportunidade de ouvir vocês são privilegiadas. Tenho certeza que a vida delas melhora ouvindo as informações que vocês levam.
E vocês são a nova geração da ginecologia, isso me deixa muito feliz. E eu, infelizmente, não tenho rede social, eu sou muito recluso, assim, eu tenho o meu consultório, eu faço as minhas atividades científicas, mas não gosto dessa atuação, porque não consigo fazer com qualidade. Eu faço só quando me convidam e quando são pessoas muito especiais como vocês que eu participo. Então, queria dizer para vocês que são poucas as pessoas com as quais eu participo de eventos como esse, vocês são muito especiais, por isso que eu estou aqui, mas tenho certeza que se alguém tiver necessidade de me procurar, certamente conseguirá, encontrando vocês, ter todo o atendimento que eu poderia, por aqui de São Paulo, dar. Vocês estão plenamente aptos. Eu vou chorar. E se precisar, daí a gente caminha lá para São Paulo, né, Se amiga? precisar, a gente caminha para São Paulo. Doutora André, Muito obrigada. obrigado, viu? Parabéns, viu? Um beijo.